com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos para este encontro promovido pela OAB Subseção Coronel Fabriciano, que reúne grandes nomes do direito para discutir uns temas mais atuais, transformadores da atualidade: os impactos da inteligência artificial para a advocacia e o Poder Judiciário. A inteligência artificial já deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade. Ela está modificando a forma como produzimos conhecimento, tomamos decisões e exercemos nossas profissões. E no universo jurídico, essa transformação acontece diariamente, trazendo desafios, oportunidades e uma importante reflexão ética. É uma honra receber cada um de vocês presentes aqui nesta noite. Cumprimento as autoridades, os representantes da advocacia, magistrados, membros do Ministério Público, professores, estudantes e todos aqueles que escolheram dedicar esta noite a um novo conhecimento. Registro e agradeço a presença do vereador Luciano Lugão e do consultor e diretor-geral da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, Dr. André Moura. Registro também a presença da TV Câmara de Coronel Fabriciano. Estamos ao vivo pelo canal 9.3. Sintonize pela sua TV digital. Para dar início oficialmente aos trabalhos desta noite, convido a presidente da OAB, Subseção Coronel Fabriciano, doutora Marcileia Jacó, para sua mensagem de abertura. A realização deste evento reafirma o compromisso da nossa gestão com o acolhimento, com o pertencimento e com a valorização da advocacia. Nós estamos, então, promovendo esses espaços de diálogo e a aproximação entre a advocacia e o Poder Judiciário e toda a comunidade jurídica. Nessa noite, nós teremos, então, a oportunidade de refletir e tratarmos, então, de um tema que já faz parte da nossa realidade e que transformará cada vez mais o direito exercido. Os impactos da inteligência artificial para a advocacia e para o Poder Judiciário. Para isso, nós contamos, então, com as presenças de 3 grandes nomes que muito honram o nosso evento, com a presença de vocês. O excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Ronaldo Souza Borges, ex-presidente, e o Dr. Dr. Leonardo Soares, nosso ex-presidente, nosso atual diretor regional da OAB. Nós temos muito orgulho da sua presença aqui, viu, Dr. Leonardo? O Dr. Vitor Temponi, que é o nosso presidente da comissão da OAB Jovem, que vem fazendo um trabalho excepcional aqui na nossa subseção, sempre pautado também no acolhimento, no pertencimento e na valorização da nossa advocacia. Dr. Vitor Temponi é um jovem advogado que vem se dedicando aos estudos também da inteligência artificial e já é um especialista no tema. Tenho certeza de que nós teremos uma noite de muito aprendizado, de troca de experiências, uma oportunidade realmente ímpar de discutirmos com profissionais que têm bastante conhecimento do tema. Sejam todos novamente, eu gostaria de deixar que sejam bem-vindos, bem-vindas, e sintam-se sempre acolhidos pela nossa subseção. É uma honra ter cada um de vocês. Hoje nós temos autoridades que é a primeira vez que nos prestigiam aqui, os colegas também da advocacia, que estão sempre aqui conosco, nós agradecemos. É uma honra ter vocês aqui conosco novamente. E, por fim, então, eu declaro aberto o nosso evento. Tenhamos uma ótima noite e um ótimo evento. E para esta noite teremos a oportunidade de aprender com esses profissionais, como disse a doutora Marcileia. E eles são referência, né, nas suas áreas de atuação. Permitam-me apresentá-los melhor. Dr. Ronaldo Souza Borges, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, coordenador do Grupo Operacional do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais,
professor da pós-graduação da PUC Minas, doutor e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa e uma das maiores referências nacionais quando o assunto é inovação aplicada ao Poder Judiciário. Seja muito bem-vindo, doutor Ronaldo. Doutor Leonardo Augusto Pires Soares, advogado, atual diretor regional da OAB Minas Gerais, especialista em Direito do Consumidor, profissional reconhecido por sua atuação institucional, inclusive como ex-presidente dessa subseção. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Doutor Vitor Tempone Gomes, advogado, presidente da OAB Jovem de Coronel Fabriciano, especialista em inteligência artificial aplicada ao direito, com atuação voltada para automação e alta produtividade no setor jurídico. Muito bem-vindo também, doutor Vitor. Nossa conversa começa olhando para o presente. Como a inteligência artificial já está inserida na rotina jurídica? Quais ferramentas existem? De que maneira elas vêm transformando a prática do direito? Nesta noite, teremos nosso evento, 2 momentos. Conforme vem sendo realizado nesta Casa da Advocacia, o tema será apresentado e discutido entre os debatedores. E, ao final, será aberto espaço para serem feitas perguntas aos debatedores. Perdão, gente. E o segundo momento será uma homenagem, uma moção de aplausos ao Dr. Ronaldo de Souza Borges. Convido à frente nossos debatedores para iniciarem a nossa reflexão. Dr. Ronaldo Souza Borges. Dr. Leonardo Augusto Pires Soares. Doutor Vitor Tempone Gomes. Então, pessoal, mas atendendo até uma sugestão e uma prática aqui da nossa OAB, conversando com a doutora Marcileia ontem, com a presidente, com o Vitor, e também já alinhado com o doutor Ronaldo, a gente vai fazer um bate-papo aqui bem leve, correto? Esse evento ele vem já de um bom tempo, que eu tinha uma conversa com o Dr. Ronaldo e com o Dr. Fábio Torres para a gente fazer um evento sobre direito do consumidor aqui em Coronel Fabriciano. Mas as coisas mudaram, infelizmente, o Dr. Fábio também, acho que todo mundo sabe aqui, passou por um acidente. E também o Dr. Ronaldo, nesse prazo, ele se tornou... Ele vai falar para o que eu faço para ele, mas se tornou uma das principais cabeças da inteligência, já era da inteligência natural, mas da inteligência artificial também em Minas Gerais. Então, foi quando, há uns 60 dias atrás, a gente conversou, vamos fazer sobre IA. E, para nossa grata surpresa, e também para fortalecer esse trio, o doutor Vitor Tempone foi contratado, né, doutor Ronaldo? Foi contratado pela gente para poder participar também desses debates. E é claro, fica bem claro que a advocacia é o poder judiciário, conversando, trocando experiências, e dentro da advocacia também uma bifurcação. Porque, embora eu esteja interessado no assunto, esteja fazendo a minha pós-graduação, correndo atrás de conhecimento com inteligência artificial, o Vitor, ele é praticamente da geração da inteligência artificial. E a gente sabe como isso faz uma grande diferença. Então, doutor Ronaldo, começando aqui os pontos, a gente vai tratar primeiro, vamos trocar uma ideia aqui sobre o que é, enfim, essa inteligência artificial, desafiadora inteligência artificial.
Muito boa noite a todos. Eu não poderia deixar de iniciar essa minha manifestação aqui sem agradecer profundamente a subseção da OAB de Coronel Fabriciano pelo honroso convite para estar aqui em Fabriciano nessa noite de hoje. Então, gostaria, na pessoa da doutora Marcileia Jacó, gostaria de agradecer a esse honroso convite. E eu digo, doutora Marcileia, que convite para estar em Fabriciano não é convite para mim, é convocação. É uma intimação, sou pena de condução coercitiva. Tenho uma dívida de gratidão por todos, de modo que convite para vir aqui não é convite, é convocação. Me sinto muito, mas muito honrado de retornar a um lugar onde eu fui tão feliz, como profissional e como pessoa. Passei aqui 6 anos muito felizes, né, Tatiana? Entre 2014 e 2020, e tive aqui a oportunidade de encontrar alguns dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei, seja na magistratura, e um deles se encontra aqui, doutor Mauro Lucas, se encontra aqui, doutor Diogo Cabral, na advocacia, e são vários amigos que aqui deixei, e faço uma menção muito especial aqui, doutora Lucrécia, ao doutor Manuel, que era o presidente da subseção da OAB quando aqui cheguei, que tão bem me recebeu, logo quando aqui cheguei. Doutor Manuel, doutor Leonardo, ele prova que Nelson Rodrigues estava errado quando disse que toda unanimidade é burra. Porque algumas não são. Algumas unanimidades são mais do que merecidas, e é o caso do doutor Manuel Barros. Querido por todos e justamente querido por todos. Então, na pessoa da senhora, fazendo essa menção especial ao doutor Manuel, eu deixo aqui registrado esse meu agradecimento também à advocacia fabricianense. Sintam-se todos abraçados. Fico muito feliz de rever aqui amigos muito queridos. Muito, muito feliz mesmo. Bom, o tema que nos foi proposto, a questão da inteligência artificial nas profissões jurídicas, e nós pensamos, né, doutor Leonardo, em dividir essa nossa conversa. Eu espero que efetivamente seja uma conversa e não um monólogo, né? De modo que os colegas podem ficar muito à vontade para nos interromper, Clênio, em dividir essa nossa conversa em 4 pontos. Primeiro, o atual estado da inteligência artificial no direito, né? Conversarmos um pouco sobre alguns conceitos básicos, algumas noções básicas referentes à inteligência artificial. Segundo, a inteligência artificial na advocacia, propriamente. Como ela tem sido usada pelos senhores. Eu estava brincando com o doutor Leonardo e o doutor Vitor agora há pouco, Ranidson, que eu não tenho lugar de fala nesse tópico. Então, vou mais aprender do que propriamente poder compartilhar com os senhores alguma coisa. Um terceiro momento, aí sim, talvez eu esteja em melhores condições para compartilhar algo. A gente vai conversar um pouco sobre a inteligência artificial no judiciário, né? Como o judiciário tem utilizado a inteligência artificial e como isso pode tornar, e eu acredito muito nisso, como isso pode tornar a prestação da justiça não apenas mais célere, mais eficiente, mas também de mais qualidade. E eu acredito muito nisso, que a inteligência artificial, sendo utilizada, ela pode tornar a prestação da justiça mais célere, mais eficiente e ainda aprimorar a qualidade da prestação jurisdicional. E num quarto momento, que seria o último tópico que nós abordaremos, a questão do futuro das profissões jurídicas, né? É normal que haja algum receio diante do novo, e não é diferente em relação à inteligência artificial, né? E me parece que há esse receio na advocacia, como há também esse receio na magistratura, como eu acredito que haja, Diogo, esse mesmo receio no Ministério Público e na sociedade em geral, né?
nós somos surpreendidos a cada dia com os avanços da tecnologia, em geral, e muito especialmente da inteligência artificial. Então, é natural que haja um certo medo, um certo receio do novo, de como esse avanço se dará e, principalmente, quais características que nós, operadores do direito e usuários das mais variadas ferramentas de inteligência artificial, Dr. Fernando Albeni, fico muito feliz de revê-lo aqui, quais características, quais qualidades nós deveremos desenvolver durante esse caminho que me parece que será cada vez mais acelerado. Então, esse é o nosso percurso para a noite de hoje. São os tópicos que nós pensamos em abordar. E, para iniciar, até parte da provocação que foi apresentada por Leonardo, a pergunta que se faz é: a inteligência artificial é uma revolução, é algo tão disruptivo como foi a internet há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando ela teve início? Me parece que sim. Me parece que a inteligência artificial ela veio efetivamente para mudar a forma como nós lidamos com o nosso dia a dia em geral, tanto do ponto de vista pessoal, como muito especialmente do ponto de vista profissional. O novo traz algum receio, mas o novo também atrai. E a minha primeira palavra seria no sentido de que não devemos nem ter tanto receio do novo e nem nos sentirmos tão atraídos pelo novo. O que eu digo, o que eu quero dizer com isso? Essa é uma ferramenta, mas é uma ferramenta, não é a finalidade em si. É algo que se coloca a serviço de algo maior, né? Algo que pode tornar o nosso dia a dia, conforme eu disse, mais eficiente, mais fácil, mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter cautela com a utilização da inteligência artificial, da tecnologia em geral, mas, muito especialmente, da inteligência artificial. A primeira coisa que eu acho que nós temos que pensar é, ao utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, o que eu pretendo? Qual que é o meu objetivo ao utilizar o ChatGPT, ao utilizar o Claude, ao utilizar o Gemini, ao utilizar o Minuta IA, né? E a partir daí nós temos que procurar um certo letramento no que se refere à utilização dessa ferramenta, né? A potencialidade do uso dessa ferramenta vai depender justamente da forma como nós vamos utilizá-la, né? Se nós estivermos bem preparados para utilizá-la, daí advirá, melhor dizendo, um resultado melhor para o usuário. Então, a minha primeira palavra seria no sentido de dizer que, para responder a pergunta, a provocação que foi apresentada, é uma revolução, é algo disruptivo, é algo que vai mudar a forma como nós lidamos com a realidade, com o nosso dia a dia, pessoal e profissional. O novo nos dá um certo receio. Acredito que não é necessário tanto receio, mas, ao mesmo tempo, não é preciso uma certa cautela. É preciso um certo cuidado, para que o resultado da utilização da inteligência artificial seja aquele resultado adequado, né? O resultado que nós pretendemos ao utilizar essa ferramenta. Seriam essas as palavras iniciais, doutor Leonardo, mais uma vez reiterando aqui a minha satisfação por estar ao lado de amigos tão queridos para tratar de um tema tão importante como esse. Aproveitando o gancho, pessoal, eu queria iniciar também minha fala, primeiro cumprimentando a todos, faço das palavras do Léo as minhas, amor, tá? Eu não preparei essa parte, mas faço das palavras do Léo as minhas, tá? Boa noite a todos, pessoal. E para continuar junto à provocação do Ronaldo ali, que foi feita ao Ronaldo, e também pontos levantados por ele, acredito, doutor, que a inteligência artificial
às vezes, ela pode ser até maior do que o avanço da internet. Porque a internet ela nos trouxe o acesso à informação. Todo mundo hoje tem acesso à informação através da internet, foi aquele boom, aquela virada. Mas a inteligência artificial ela está mudando a produção dessa informação. Hoje a gente consegue automatizar informação, seja jurídica, baseada em textos reais, sem a tarefa do ser humano. Hoje, com o Claude, muito bem citado, eu posso criar um script que pega as decisões do senhor, só do senhor, analisa direitinho, e, enfim, é possível. A produção da informação, então, ela está sendo mudada, né, de uma maneira tão grande quanto o acesso à informação lá no advento da internet, nos anos 2000. Essa provocação também eu trago para vocês. O acesso à informação ele já existe. Agora, a criação da informação é que está sendo alterada e modificada por conta da inteligência artificial. E puxando o gancho do que é inteligência artificial, vale a pena lembrar que a inteligência artificial não é um robô pensante, ou uma consciência artificial que toma decisões por si própria. É um conjunto de tarefas, né, que consegue executar as tarefas que, para nós, seres humanos, se a gente fosse executar, demandaria algum tipo de inteligência. Por exemplo, descobrir uma língua de um texto, resolver um cálculo matemático. Não é qualquer pessoa que consegue, né, se deparar com um texto em inglês e saber que aquela linguagem ali é inglês, no caso. E aí, o que é difícil para a gente entender? A virada de método. A informática tradicional, ela funciona por regras rígidas, regras explícitas. Se X, então faça Y. Quando eu clico no botão do Word, o Word que abre, né? Então a gente dá um comando e esse comando ele é seguido. Assim que a IA ela entrou no mundo jurídico lá na década de 90, regras rígidas e explícitas. E é muito difícil, convenhamos, trazer o nosso Código Civil, por exemplo, para se X, então Y. No direito ele é muito mais ambíguo do que se, então. A gente tem que concordar com isso, né? Então, a IA, ela inverteu essa lógica. Deixou de ser rígido. Se X, faça Y. Agora, ela aprende a partir dos exemplos. É o chamado machine learning. O aprendizado da máquina. Você mostra milhões de casos para uma inteligência artificial e ela decide ali, ela deduz os padrões sozinha, por ela mesma. E, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial aqui, a gente está dizendo aquele chat GPT, entrei no site. Não é o Codex que cria código, não é o Cloud Code, a gente está falando do básico mesmo, aquele que você entra no site, digita e sai uma resposta, tá? Então, a IA moderna, ela não segue aquelas regras que algum programador escreveu. Ela aprende sozinha, a partir dos exemplos. E essa é a principal virada de tudo que a gente vai ver ao longo dessa nossa discussão hoje. Beleza, Vitor. E, gente, para acrescentar, do Ronaldo, estava fazendo uma pesquisa, uma leitura, só para você ter uma ideia, a gente tomou um susto muito grande. Quem acompanha aqui, acompanhava o xadrez, o Kasparov, né, Clênio? Kasparov era imbatível, até que uma máquina o derrotou. E eu fiquei muito interessado nisso para entender como que uma máquina o derrotou. Mas, na verdade, antes dessa IA generativa, que é a IA atual, a máquina o derrotou porque ela pensou em tantas sequências, com tanta rapidez, em tantas sequências de mudança, de passos, que acabou encontrando uma que o derrotasse. Então, como o Vitor bem colocou, hoje é um pouco diferente, porque antes era muito combate em probabilidades. É uma preocupação nossa aqui, gente. Nós temos aqui diversos perfis de advogados, temos aqui membros do Ministério Público, Poder Judiciário. A gente vai tentar falar aqui para uma média, pessoas das idades mais diferentes também, doutor Ronaldo. E, querendo ou não, a gente não pode deixar, a gente tem que lutar para que a IA não seja mais um excludente de pessoas. A gente não pode admitir, principalmente a OAB, não pode admitir de jeito nenhum que a IA deixe mais gente para trás, como estava conversando com o Léo Sena anteontem. Ele falou comigo: Léo, a gente costuma com PJE, já é difícil, aí vem o EPROC.
Aí agora vem a IA. Então, assim, é muito bacana para o Vitor, para mim, talvez, que esteja aí seja um internauta médico, Dr. Ronaldo, mas é muito importante que vocês saiam daqui com um apetite para conhecimento. Também não podemos, como o Dr. Ronaldo muito bem disse, né, Dr. Ronaldo? Ah, não, a IA ela é assustadora. Ah, não vou mexer com isso mais não, vou trazer minha carteira aqui da OAB segunda-feira e entregar para a doutora Marcilé e pedir baixa. Não é isso, gente. Sabe? Não é isso. E uma coisa que é muito importante a gente entender que antigamente, eu falo antigamente, mas tem pouco tempo, né? Porque o ChatGPT, que inclusive foi o produto mais vendido quando foi lançado em 2022, foram 5 milhões de aquisições de ChatGPT, o maior produto, o produto mais vendido da história, em poucas horas. A gente era acostumado a buscar petição no Jus Brasil, né? Até pouco tempo. Então você queria uma petição sobre execução de alimentos, você ia no Jus Brasil. Hoje não, gente. Quem está começando aí, a IA ela tem capacidade de criar petições que nunca existiram, com base nos comandos, nos prompts. A gente fala em prompt, mas na verdade são diretrizes que você dá, você escreve ali, sentou, seja Claude, seja ChatGPT, enfim, você começa a dar as diretrizes com base na sua experiência, com base na sua vivência, com base na sua sensibilidade, com base na sua perspicácia, com base no conhecimento que você tem do Dr. Ronaldo, não é só como magistrado, não, porque a gente tem que ser muito inteligente com isso. É muito além. Às vezes, conhecer o magistrado Dr. Ronaldo vai fazer com que você entenda as decisões. E está tudo bem. Cada um segue as suas linhas. Ok. Então, gente, deixando aqui um alento para vocês. Quem é experiente, quem tem vivência, quem sabe trabalhar com princípios, sente com alguém que conhece a IA, porque a gente trabalha muito, Vitor. Tempo atrás, vão juntar dois novos e fazer uma sociedade. Não, gente. Pega o pessoal, os veteranos aí, que tem muita bagagem, faz o novo com o veterano. Porque essa vivência ela vai refletir muito, no produto, no resultado. E aí, só lembrando, já passando já a bola, e praticamente a gente está esgotando o primeiro bloco, lembrando do Dr. Manel de novo. Eu lembro do Dr. Manel, como ele não digitava ou não queria digitar, o Dr. Manel, ele sentava, eu chegava no escritório dele, mas ele não digitava. Isso. Não, veja bem, ele não ficava no computador. Pois ele ditava, não digitava e ditava, justamente. Então o doutor Manel sempre tinha um estagiário ali. Às vezes tinha um advogado ali. Logicamente que eu não vou citar nomes. Mas então, se você tivesse hoje, porque praticamente o estagiário, o assessor dele ali, praticamente repetia o que o doutor Manel ditava. Sendo que se hoje houvesse essa parceria, com o conhecimento do Claude, por exemplo, que esse estagiário, que era gente de 20, 25 anos, poderia produzir uma exponencial parceria com uma cabeça iluminada como Manel Barros. Então, assim, gente, nós estamos aqui hoje, não é para desanimar, não. Nós estamos aqui hoje para animar. Até porque, entre dois advogados que usam a IA, sempre vai ter a vantagem o mais capacitado. Uma vantagem pequena, uma vantagem maior. Mas a advocacia sem IA e a advocacia com o IA representará um abismo daqui a um tempo. Doutor Leonardo, doutor Vitor,
pontos muito interessantes que foram levantados aqui. Da exclusão digital, então, é algo que me preocupa, né? Isso ocorre na advocacia, mas ocorre na sociedade em geral. A IA ela pode aprofundar essa diferenças que já existem e diferenças que hoje já são significativas, né? Daí a necessidade de que haja uma atenção também a essa questão da possibilidade de exclusão de determinados setores diante da disseminação do uso das ferramentas de inteligência artificial. Esse é o primeiro ponto. Eu gostaria de fazer coro com o que o senhor disse, doutor Leonardo. Segundo, esse entusiasmo, né, acerca da IA. Estava brincando com o doutor Leonardo aqui, que às vezes me parece aquela corrida ao ouro do velho oeste americano, né? Todos nós entendemos o potencial da inteligência artificial, a gente consegue perceber isso, né? E todos nós, ninguém quer ficar fora dessa corrida, né? Há uma certa pressa em se alcançar determinados objetivos pela utilização da inteligência artificial, mas isso deve ser feito de forma coordenada. E aí eu estou falando muito, olhando para o meu público, olhando para o judiciário, né? Do ponto de vista do judiciário, Mauro, eu acho que é muito importante que a gente utilize as ferramentas de inteligência artificial, mas sempre de forma institucional. Eu acho que é preciso cautela, muitas vezes, nessa busca desenfreada por novas ferramentas de inteligência artificial e de forma desconexa da política institucional de um determinado tribunal acerca da utilização da inteligência artificial. Então, por exemplo, no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, qual que é a nossa plataforma oficial? O Gemini. Por que é o Gemini? Porque o TJ tem um contrato com o Google. E, diante disso, nós temos à nossa disposição a ferramenta do Google, o Gemini. Inclusive, com disposição contratual que resguarda a proteção de dados, bem como dados sigilosos constantes dos processos que são submetidos ali em que é feito o upload na plataforma, né? Então é preciso cautela em relação a isso também. Isso não pode ocorrer de uma forma coordenada, cada um por si, principalmente do ponto de vista do Poder Judiciário. É preciso que isso se dê no âmbito de uma política institucional de utilização da inteligência artificial. Então, esse é o segundo ponto. E a última, em relação aos prompts, né, doutor Leonardo? O senhor falou uma coisa que eu concordo plenamente. Assim, se a gente tem dois profissionais que utilizam a inteligência artificial, qual deles, a princípio, a utilizará melhor? O mais capacitado, a princípio, o que tenha mais conhecimento técnico e, além disso, aquele que esteja mais preparado para lidar com a ferramenta. Muito especialmente do ponto de vista de engenharia de prompts, que saiba formular prompts que sejam adequados para extrair da ferramenta uma resposta adequada ao comando ministrado, né? Outro dia eu estava... O senhor falou disso, porque a IA, as plataformas, as ferramentas de inteligência artificial em geral, elas têm um viés de confirmação, né? Tem uma coisa que chama janela de contexto, acredito que vários colegas já saibam disso. Então, o diálogo que você começa a desenvolver com a ferramenta, ele se insere dentro de um determinado contexto, e isso tem que ser considerado pelo usuário até para a identificação de eventuais impropriedades. Minha filha, outro dia, minha filha do meio, a Ruth, que está fazendo direito, Rutinha, está fazendo direito, ela, eu não lembro se foi no ChatGPT ou se foi no Claude, enfim, doutor Leonardo sabe muita coisa da minha vida, eu fiquei até preocupado, depois eu vou até verificar. Minha vida é um livro aberto, então, assim, eu fico um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas aí, jogou no ChatGPT o seguinte: Ronaldo Borges,
auxiliar da presidência do TRE. E ela foi perguntando um monte de coisa e foi dando as respostas corretas. Aí, em seguida, ela colocou o namorado dela. Quem é Daniel? O ChatGPT é um eleitoral. E ele estuda engenharia da computação na PUC. Ou seja, dentro daquele contexto que estava sendo desenvolvido, a plataforma deu uma resposta. Então, é preciso conhecimento técnico para que a gente consiga identificar eventuais inconsistências e, além disso, muito cuidado com a forma nós colocamos os prompts, né, utilizamos os prompts, melhor dizendo, damos esses comandos para a plataforma. São essas as considerações iniciais em relação a esse tópico. Muito interessante. E puxando esse gancho aí, sobre justamente o contexto que o Dr. Ronaldo acabou de citar, vale citar, né, como o Dr. Leonardo também muito bem colocou, hoje em dia a IA é generativa, né, e teve uma evolução recente. Até pouco tempo atrás, 2022, antes do ChatGPT, a maior venda da história, a IA era predominantemente analítica. Ela classificava, filtrava, previa, mas até então não criava nada. ChatGPT 3, né, que veio, depois 3O, chegou, gerava texto, você mandava um prompt, uma frase e saiu uma carta de amor. Coisa maravilhosa. A virada foi aí, essa IA generativa, capaz de produzir conteúdo novo, um texto, um resumo, uma peça, um recurso. E isso é movido por uma coisa, chamada modelo de linguagem de grande escala. Em inglês, LLM, Large Language Models, né? São os motores, então, por trás do ChatGPT, por trás do Claude, por trás do Gemini, enfim, por trás de todas essas inteligências artificiais. E como elas funcionam? Elas foram treinadas, né, lendo uma quantidade gigantesca de texto. Há quem diga que o GPT-3, nesse lançamento, foi treinado com toda a internet. O que é toda a internet? Eu não consigo imaginar. Todos os sites do Wikipédia colocados dentro do cérebro, para que ele fosse lendo tudo e, como eu expliquei mais cedo, nos desse, né, as requisições de acordo com os prompts. Mas, pessoal, na prática, o que essas inteligências artificiais generativas fazem? E é o gancho que o Dr. Ronaldo acabou de falar. Elas aprenderam as regularidades estatísticas da linguagem. Quando você joga um prompt, ela não vai num banco de dados e pesquisa e vai a fundo. Ela só te entrega uma resposta visualmente correta. Por isso que aí acontecem as alucinações. Quem nunca se deparou com um processo inexistente, com o número do processo, o nome do relator, o nome das partes, e aquele processo nunca existiu. A IA conhece um processo jurídico, mas ela não consulta esse processo. Ela gera. E isso não é um erro, pessoal. Ela foi feita para isso. A IA tem o intuito de gerar texto. Por isso que, nesse contexto, a sua filha jogou o nome do namorado, estava num contexto jurídico, ele buscou o primeiro juiz que ele achou com o mesmo nome, um homônimo. Pronto, resolveu o problema, e para ele respondeu com a maior certeza do mundo. Eu aposto, né? É igual esses casos que nunca existem. E aí a gente vem para as principais ferramentas disponíveis hoje em dia. A gente tem que separar essas ferramentas em duas grandes famílias. Ferramentas generalistas, Cloud Code, Gemini, ChatGPT, que servem para isso. Pesquisa, gerar texto, enfim, melhorar ideias, fazer brainstorming também, né? É muito bom. Hoje em dia, a gente apaga fogueira atrás de fogueira, para pensar em ideias é muito complicado. E do outro lado, a gente tem as inteligências artificiais especializadas no nosso direito. Ou seja, o mesmo motor, o motor do ChatGPT, o motor do Claude, porém treinado com todo o nosso arcabouço jurídico. Aí temos a Lexter, JusIA, ChatADV, Jurídico AI, e amanhã vamos ter outra. Tá assim, como o Dr. Ronaldo falou, a corrida pelo ouro, quem tem o melhor modelo, quem me dá a referência melhor. E essas inteligências artificiais treinadas, especializadas, além do treino com o nosso arcabouço jurídico brasileiro, elas têm o chamado RAG, que em português significa geração aumentada por recuperação. Em inglês é um nome bem complicado, eu até tentaria, mas vou deixar passar. O que ela faz? Ao invés de só gerar texto, essas empresas responsáveis pelas inteligências artificiais especializadas, no prompt, fazem com que, ao usuário enviar um prompt,
ao invés de só responder, só gerar um texto, esse modelo da inteligência artificial especializada é obrigado a ir na base de conhecimento dele, que no caso é o arcabouço jurídico brasileiro, e dar uma resposta baseada naquele conhecimento. Uma inteligência artificial generalista nunca vai te dizer, eu não sei. Ela vai te entregar um texto parecido com o que você espera. Se é verdade ou não, já não sei te dizer. Por isso que é sempre importante conferirmos todos os textos gerados por ChatGPT, por Claude, ferramentas consideradas generalistas, tá ok? Então, por conta do treino e desse sistema de RAG, a ferramenta que a gente escolhe, que o advogado escolhe, com certeza vai mudar o resultado obtido. Beleza, Vitor. A gente acaba que está avançando, né? Adiantando alguns assuntos, enfim. Sobre essa questão, Vitor, eu até deixar aqui um conselho. Eu advogo e sou gestor de escritório, como você sabe, lá no nosso escritório, inclusive agradecer a presença de todos aqui do nosso escritório, doutor Fernando, Maurilene, Marcela, doutor Ranitzo, Márcio, doutor Clênio. Acaba que fica para mim atravessar essa fronteira, sabe, gente? E eu estava apaixonado com o ChatGPT 4 meses atrás. 2 semanas depois eu apaixonei com o notebook LM. Estou quase querendo casar com o Claude agora. Então, gente, calma. Principalmente a turma que está querendo ingressar na IA, precisando ingressar, converse bem com os colegas. Eu estou totalmente à disposição, vocês sabem, quase todo mundo aqui tem meu WhatsApp. Vamos trocar ideias e não se apressar. E outra coisa, a gente estava conversando. Não faz também plano anual, não. Faz mensal, porque daqui a 2 meses você não sabe se será o Claude. Hoje, para mim, tá? É um pessoal, o Vitor pode deixar dele, doutor Ronaldo, não só via judiciário, mas talvez familiarmente tenha a sua preferida. Hoje, quem está me atendendo melhor na advocacia, nos atende melhor, é mais confiável, é mais rica. Porque o notebook LM, eu acho ele muito seco, sabe? É aquele tipo de petição que o doutor Mal, ele pega e talvez pense, o advogado, ele não quis personalizar nada. Nenhum fechamento de raciocínio faz, muitas das vezes. Já o ChatGPT, eu entendo que ele erra muito. Ele é muito bom para imagem, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão do escritório aqui daqui a pouco. E para mim o Claude, ele é muito mais confiável, inclusive entrega precedentes com a confiabilidade, eles têm que ser validados, toda informação de IA tem que ser validada, conferida, mas entrega precedentes com uma possibilidade de veracidade muito maior, e nós estamos falando sobre coisa séria. Viu, gente? Nós estamos falando aqui sobre responsabilidade, já entrando nessa, com a interface da responsabilidade civil, ou criminal, ou até mesmo disciplinar, nós estamos falando também em fraude processual, em determinadas situações, como a injeção de prompt, famosa injeção de prompt que ocorreu, onde, acredito eu, pelo menos em tese, advogados colocaram comandos numa petição para que a decisão fosse mudada. Então tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é a culpa. Por exemplo, quando você deixa de validar uma informação e erra uma informação, você está agindo negligentemente. Mas há também a questão dolosa. Tá. Eu também sou, eu e eles temáticos aqui, vai dar certo. Não, obrigado, doutor. Então, gente, aí só passando já o bastão, queria enfatizar, doutor Ronaldo, a minha preocupação é ética, há uma tendência de você procurar precedentes, e como a IA, ela repete muito, e muitas das vezes, ou quase sempre, ela vai pela quantidade de informação que é pedida, às vezes você escolhe um precedente, digamos, dominante, que 90% dos tribunais seguem, mas você perde a ação, o processo, porque você não seguiu
a minoritária. Por quê? Porque a IA não te mostrou a minoritária. E muitas das vezes a gente ganha na minoritária, vocês sabem. Até porque às vezes a minoritária, se a outra parte não recorre, fica valendo a minoritária, por mais que a segunda instância tenha um entendimento totalmente contrário. Estou dando só um exemplo aqui. Não estou falando que a gente tem que acreditar em perda de recursos da outra parte, não. Não é isso. Mas, assim, essa discussão, ela tem que ser muito aprofundada e muito pensada também. Doutor Ronaldo, a gente está na parte da advocacia aqui, indo para o final. Você vai se aventurar? Que eu tenho conhecimento, doutor Leonardo, em Minas já houve identificação de 2 casos de prompt injection. Um, se não me engano, na 29ª Vara Cível de BH e outro caso em Ibirité, acho que na 3ª Vara Cível de Ibirité. Eu sou coordenador do Centro de Inteligência do TJ, né? E a gente divulgou uma nota técnica, depois, se o senhor quiser, eu vou compartilhar com o senhor, aí para poder passar para os interessados sobre esse fenômeno e como que essa questão do prompt injection foi identificada, né? O colega estava utilizando o Gemini, Mauro, deu um prompt num determinado sentido e o Gemini produz uma minuta num sentido diferente do comando. Aí ele pensou, opa, alucinou. Ou confabulou, né? Me falaram outro dia que não pode falar alucinar, é confabular. Essa eu gostei. Né? Confabulou, alucinou. Beleza. Vou alterar o prompt aqui, mantendo o sentido do comando que foi dado. Veio o mesmo resultado. Aí, deram um Ctrl+L lá, conseguiram identificar o prompt injection, né? O que é esse prompt injection? Era um prompt oculto. Nesse caso específico, o prompt ele tinha sido utilizada uma fonte branca no fundo branco. Então ele não era a gente não conseguia identificá-lo a olho nu, né? Mas o prompt estava lá, passando um comando num determinado sentido que foi o sentido contrário ao que o juiz tinha dado nesse caso concreto. Aí, a partir daí, a gente estudou o tema, e uma coisa que é muito bom, que vale a pena a gente ressaltar, que a injeção de prompt, né, o prompt oculto, o prompt injection, é um fenômeno diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial não pode significar a terceirização do exercício da advocacia pelos senhores. Também não pode exercício da jurisdição pelo magistrado. A terceirização do exercício do munus ministerial pelo membro do Ministério Público, né? É preciso que haja essa supervisão. Daí porque eu disse que é uma ferramenta que pode ser muito útil, que ela seja utilizada de forma técnica e com a cautela devida para que nós tenhamos daí os melhores. Perfeito. Sobre os impactos aqui na IA, para advocacia, especificamente falando, acredito que a IA vai ter grande impacto na cadeia geral da atividade de advocacia. Desde atendimento ao cliente até o pós-contrato, pós-processo. Um exemplo aqui básico, mensagem de aniversário. Eu tenho um robô criado por mim mesmo que pega a data de aniversário dos meus clientes e envia uma mensagem. É um toque extra, pós-venda, podemos dizer assim, que poucos escritórios têm. E não me toma 1 minuto do dia. Me tomou algumas horas com o cloud. Mas hoje em dia, nenhum. Posso fazer isso com amigos? Aí eu já acho meio antiético, né? Mas, enfim, é possível. Eu rodo isso atualmente no escritório. E as respostas que a gente recebe aquecem o coração. É algo simples, mas totalmente possível de ser feito hoje em dia. E a aplicação, com certeza, que mais mudou recentemente com essas IA generativas é a produção das peças, né? A gente está falando aqui, elas geram texto com uma facilidade, elas foram feitas para isso, mas, como foi muito bem colocado por Dr. Ronaldo e Dr. Leonardo, o que a IA entrega não é uma peça final, não é um rascunho. A gente tem que verificar
A IA nunca vai eliminar o nosso trabalho, de fato, como muito bem colocou o doutor Ronaldo. Ela vai apenas deslocá-lo. Ao invés da criação do zero, a gente passa a revisionar, a gente passa a dar aquele toque final, aquele requinte, o conhecimento nosso mesmo empírico da advocacia. Isso nenhuma IA nunca, por mais que seja Claude ou etc., vai fazer, porque os anos, a casca da advocacia, ela é humana. Isso é indiferente. Perfeito. E sequenciando aqui para já passar para o Ronaldo acerca dos aspectos aí atinentes ao Poder Judiciário, acredito que nós já falamos sobre pesquisa jurídica assistida por IA, que ocorre essa validação, e também, doutor Ronaldo, depois vocês olham, já há uma norma do Conselho Federal da OAB, perfeito, tratando da obrigatoriedade do dever de informação nos contratos de honorário acerca da autorização do contratante, dos nossos clientes, para que a IA seja usada. Eu, inclusive, desenvolvi uma cláusula para o contrato de honorários, e se vocês quiserem, pode mencionar, que eu mando a cláusula para vocês. A princípio, digamos assim, pode causar uma certa estranheza, porque se você está usando uma ferramenta, digamos assim, para potencializar o trabalho de um cliente, está tudo bem. Mas nós temos que ter esse cuidado, enfim, está normatizado, e tem, é claro, nós temos que ter esse cuidado. Agora, que a revisão contratual, eu não sei se vocês já experimentaram, mas cada vez mais, digamos assim, é recorrente. Não é que vão te entregar um contrato e você praticamente vai fazer um outro, vai deixar que a IA faça um ajuste, você vai empregar seu conhecimento, suas maldades, perfeito, para proteger o seu cliente. Mas hoje, com o uso da IA, tem facilitado muito esse trabalho de revisões contratuais dos advogados e também criar, aperfeiçoar também novos contratos, criar contratos que a gente desconhece. A questão do atendimento ao cliente, o Vitor falou muito bem sobre. Eu estou fazendo não é a pós-graduação, estou fazendo uma especialização com um professor de São Paulo, é muito interessante, inclusive, é aquele professor que largou a magistratura federal para poder ser Eric Navarro. Se quiserem anotar o Instagram dele, gente, para mim, hoje, por vários aspectos, principalmente no aspecto prático e de conhecimento aprofundado, vocês vão no Instagram, Eric Navarro. Então, eu tenho feito cursos com o Eric também, e de segunda até hoje, que acabou hoje, a gente estava trabalhando com a criação de sócios. O nome é sócio. Sócio de petição, que é desenvolvido através de skills que você joga, perfeito. Configurações, diretrizes, tá? Esquece skill. Diretrizes que você joga para o Claude, e o Claude passa a te dar um sócio de petição. Ele me deu um sócio de marketing. Eu não tinha sócio de marketing do escritório, não. Eu vou ter agora. Ele está me dando um sócio de gestão, que foi a aula hoje, que está me ensinando e capacitando, até porque, gente, só para explicar, quando você está no Claude, você tem um agente, e você alimenta esse agente para cada vez mais ele não só se qualificar, mas ele parecer com você. Inclusive, as minhas preocupações éticas, eu jogo no Claude direto, porque eu não quero que o meu agente se desvirtue. Ele tem que entender a base da advocacia que eu tenho, e o que eu sigo, quais são as minhas preocupações. Então, você alimenta esse agente para ele te espelhar e te impulsionar também. Porque, claro, gente, eu estou falando de agentes que têm condição de alcançar informações fidedignas que a gente não as domina. Questão de ganho de produtividade, eu acho que é um feedback muito importante, Vitor. Gente, nós não vamos evoluir na IA para trabalhar só segunda, não. Evoluir na IA agora só segunda e terça, porque ela vai fazer tudo para mim, quarta, quinta e sexta, parei. Estou de altas.
já mete o, né? Já faz o sextor na quarta-feira, né? Não é isso não, gente. Nós vamos desenvolver na IA para a gente poder desenvolver na sustentação oral, para a gente poder desenvolver no marketing, para o advogado poder cuidar de áreas que até então ele não conseguia se desdobrar para ter. E já falamos aqui sobre alucinações da IA, sobre informações falsas, a questão da dependência tecnológica é uma preocupação. Acho que nós temos que ter maturidade para tomar cuidado com isso, e vai muito dessa questão de talvez achar que vai trabalhar menos. Vou jogar tudo na IA e vou parar de pensar. Gente, a sua IA é espelho do que você é. A sua IA não é a minha IA. A IA do Edinho não é a IA do Matheus. As IAs são um espelho. Quanto mais capacitados vocês são, suas IAs serão melhores. E, obviamente, já falamos aqui o trabalho final também. E a questão, por último, aqui, é a questão do sigilo profissional e proteção de dados, que muito preocupa também. Porque vocês têm que ter muito cuidado, né, Vitor, doutor Ronaldo, a partir do momento que você inclui formulários ou documentos com os dados dos seus clientes na IA, você corre um imenso risco de propagação desses dados. Então, a gente tem que ter formulários limpos para poder usar, documentos limpos, para poder usar na IA. Imagina aqui, só levantando uma questão, imagina um advogado tributarista que roda a declaração de imposto de renda do seu cliente numa IA, extremamente irresponsável. E agora eu passo para o doutor Ronaldo seguir com um bloco pertinente ao Poder Judiciário. Obrigado, doutor Leonardo. De entrar nesse terceiro bloco aqui do Poder Judiciário, ainda acerca da utilização da IA na advocacia, vou me aventurar mais um pouco, doutor Leonardo. Outro dia, assistindo uma palestra do Dierle Nunes, professor da UFMG e certamente uma das maiores referências do país em relação à incorporação de instrumentos tecnológicos no processo, né? E ele estava exemplificando, doutor Leonardo e doutor Vitor, como ele utiliza a inteligência artificial no escritório dele. Eu achei muito bacana, Clênio. Ele faz o seguinte: ele produz a peça da primeira à última linha. Ele senta, ou alguém da equipe, né? Etc. Está melhor? Obrigado, doutor Marcos. Está melhor. Mas ele faz a peça da primeira à última linha. Quando ele termina de fazer a peça, ele joga na IA. Seguinte: desconstrua os meus argumentos. E, a partir daí, ele refina ainda mais os argumentos que ele já havia colocado na peça dele, porque a IA vai mostrar para ele perspectivas que ele não tinha considerado antes quando ele fez a peça, né? Então, isso é um exemplo, né? Mas assim, existem várias outras formas muito interessantes de utilização das ferramentas de inteligência artificial que podem efetivamente impactar de forma positiva. Vou cuidar aqui da questão da utilização da inteligência artificial no judiciário. Mas, para isso, eu queria dar um passo atrás e queria propor algumas reflexões acerca da importância da utilização da inteligência artificial no judiciário. Doutor Geraldo Eli e doutor Geraldo Antero, quando a edição da Constituição de 1988, o Poder Judiciário ele passa a assumir um novo papel na vida institucional do país. Ele é alçado a um novo status institucional, sem que houvesse, em contrapartida, um investimento em estrutura para que ele pudesse
se desincumbir desse encargo, né? E daí, vários problemas com os quais nós lidamos hoje, do excesso de judicialização, da morosidade na prestação da justiça, da ausência de uniformidade na prestação da justiça, etc. Eu vou trazer aqui alguns dados para os colegas, para que a gente possa refletir a respeito, e são todos dados extraídos do painel Justiça em Números do CNJ. O CNJ tem vários painéis de BI, um deles é o painel Justiça em Números. Esses são dados de dezembro do ano passado, final do ano passado, indicando o número total de processos que havia em tramitação no nosso país no final de 2025. Havia mais de 75 milhões de processos em trâmite no nosso país, em todos os tribunais do país, Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores, etc. Havia mais de 75 milhões de processos em trâmite no nosso país no final do ano passado. Apenas em 2025, ingressaram no Poder Judiciário brasileiro mais de 39 milhões de casos novos. 39 milhões de casos novos. E foram julgados mais de 44 milhões de processos e baixados também mais de 44 milhões de processos. Há um tempo atrás, eu tinha visto uma estatística, ainda não sei se ela continua fidedigna, de que o segundo país do mundo com maior número de processos judiciais era, até então, a Índia, que tinha, à época, 30 milhões de processos. Ou seja, o país mais populoso do planeta tem menos da metade do número de processos que nós temos no nosso país. Me parece que esse dado, por si só, Ramon, indica que há algo errado no nosso sistema e que é preciso que a gente atue para a correção desse problema. Bom, esse panorama já foi pior, conforme está aí na tela. A gente já chegou a ter quase 85 milhões de processos em trâmite no nosso país. Nos dois últimos anos, 24 e 25, houve uma queda em cada um deles de 5 milhões de processos no nosso estoque. Isso é muito pontual, pelo seguinte, o CNJ editou uma resolução, que é a resolução, se não me engano, 547, que cuida da questão da execução fiscal, Mauro. E com base no tema, esqueci o tema do STF, 11 alguma coisa, que cuida da questão das alternativas à execução fiscal, né? E protesto, etc., tentativa de localização prévia do devedor antes da propositura da execução fiscal. E, em razão disso, várias milhões de execuções fiscais foram extintas no nosso país. Bom, mas, de qualquer forma, temos hoje um panorama que é ligeiramente melhor ao que havia há 2 anos atrás. A maior parte desses processos, para surpresa de ninguém, se encontra em trâmite na Justiça Estadual. Aqui números referentes aos casos novos, casos julgados, mais de 44 milhões de casos julgados nos últimos 2 anos, processos baixados da mesma forma. Bom, esses aqui são dados referentes à taxa de congestionamento e ao índice de atendimento à demanda. O que é a taxa de congestionamento? É o percentual de processos que permanecem, Ranidson, pendentes de solução, considerando o total de processos que tramitaram nos tribunais brasileiros durante um determinado período. Então, aquele dado ali indica que, em 2025, 59,90% dos processos, a taxa de congestionamento era de 59,9%. Ou seja, a taxa de congestionamento tem diminuído. O Poder Judiciário tem conseguido resolver mais processos, deixar cada vez um estoque menor, cada vez mais um estoque menor de processos pendentes. E o índice de atendimento à demanda também tem subido. O que é esse índice de atendimento à demanda? É a proporção entre o que sai e o que entra. Então, se esse índice chega a 100%, doutora Maurilene,
significa que o Poder Judiciário está conseguindo julgar uma quantidade de processos equivalente ao número de processos que dão entrada no Poder Judiciário. A gente vê ali que o índice de atendimento à demanda tem aumentado ao longo do tempo. E por que ele tem aumentado? Basicamente por duas razões. Primeiro, instrumentos de gestão processual, de acervo processual. Os juízes cada vez mais têm se transformado, como os advogados, em gestores. Gestores em cada processo e gestores de processos, né? E, além disso, utilização da tecnologia, a começar pelo processo eletrônico já há mais de 10 anos e agora com a utilização da inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer com todos esses dados que eu tô trazendo aqui? Que a utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário não é um capricho, é uma necessidade, diante desse volume de processos que estão em trâmite nos tribunais brasileiros. O que nós devemos, a nossa atenção deve estar voltada para uma utilização adequada dessas ferramentas. Agora, que é algo mais do que necessário para que nós possamos tornar o nosso sistema de prestação da justiça mais eficiente, isso me parece muito claro. E como esse uso tem sido feito? Eu não consigo me controlar, eu vou passar por isso aqui. Pelo seguinte, Bom, aqui são dados referentes ao tempo médio de duração dos processos no nosso país. O que está ali na tela? 332 dias, tempo médio, entre o início do processo e o primeiro julgamento. 301 dias, tempo médio, entre o início do processo e a primeira baixa. 1.350 dias e 1.382 dias, respectivamente, tempo médio do pendente líquido e do pendente. Os pendentes são os processos mais complicados, porque são os processos que permanecem pendentes de solução. Então, a gente vê uma disparidade muito grande entre o tempo médio dos processos em geral e o tempo médio do pendente, o que indica uma necessidade de atuação especificamente nesse ponto para a solução desse problema. Eu não gosto de comparar realidades que eu considero que não sejam semelhantes. Eu sei que eu estou comparando aqui laranja com maçã, mas não deixa de ser interessante a gente prestar atenção ao que está acontecendo do outro lado do Oceano Atlântico. Esses aqui são dados extraídos, são dados da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, referentes ao tempo médio de tramitação dos processos nos países que fazem parte da União Europeia. Um processo criminal é julgado nas 3 instâncias de justiça em menos de 1 ano, em menos de 365 dias. Casos cíveis, em menos de 2 anos. Ou seja, há uma disparidade muito grande entre a nossa realidade e a realidade europeia. Volto a dizer, eu estou comparando aqui laranja com maçã. A gente não pode comparar o nosso sistema de prestação da justiça com o sistema de prestação da justiça dos países europeus. Mas a gente pode tentar entender o que eles têm feito de bom para tentar não apenas importar de forma acrítica esses modelos que são utilizados em outros sistemas, mas tentar adaptá-los à nossa realidade. Bom, então a gente tem um quadro de excesso de judicialização e em que há uma progressiva captura do sistema de prestação da justiça por poucas pessoas. Cada vez mais o judiciário presta serviço para os mesmos clientes. A primeira vez em que o Poder Judiciário fez uma análise acerca de quem eram os seus clientes foi no ano de 2011, quando o CNJ lidera a elaboração desse relatório sem maiores litigantes. E o que a gente tem ali na tela, basicamente, um predomínio da fazenda pública e de grandes empresas, notadamente instituições financeiras. Tem um dado ali são dados de 2011, tá? Os 100 maiores litigantes. Um relatório que o CNJ fez. Tem um dado nessa tela que sempre me deixa perplexo, era que, em 2011, o segundo maior demandante
no Poder Judiciário Estadual era a BV Financeira, que estava, me parece, e ainda está longe de ser uma das maiores instituições financeiras do país. Apenas a BV Financeira respondia à época por 2,04% dos processos, era parte, né, em 2,04% dos processos em trâmite no Poder Judiciário Estadual, que é onde se concentra o maior número de demandas no nosso país. Se a gente transpõe a realidade de 2011 para 2026, não é muito diferente. Hoje o CNJ tem um painel de BI específico para isso, que é o painel Os 20 Maiores Litigantes. Aqui são dados de novembro do ano passado, mas tem dados mais atualizados, já disponíveis. E o que a gente vê, tanto no polo ativo quanto no polo passivo, é um predomínio de fazenda pública e grandes empresas. Ou seja, a gente tem um quadro de excesso de judicialização e no qual o sistema de prestação da justiça tem sido paulatinamente capturado por poucas pessoas. O judiciário está cada vez mais prestando serviço para os mesmos clientes. Aqui dados do TJMG, não é diferente, especificamente no polo passivo. Olha só, doutor Leonardo, Mauro, o INSS é o segundo maior litigante no TJ. O INSS, que nem era para ser parte na Justiça Estadual, tirando as ações de acidente de trabalho, que é competência nossa, né? São de competência nossa, todo o resto é competência delegada, o INSS, que nem era para ser parte da Justiça Estadual, ainda é o segundo maior litigante no polo passivo no âmbito do TJ. Né? Então, a gente vê aqui, fazenda pública, grandes empresas, e no caso do TJMG, uma realidade, infelizmente, muito particular nossa, que são as ações decorrentes dos desastres de Brumadinho e Mariana. Bom, então a gente tem um quadro de excesso de judicialização, um sistema que tem sido paulatinamente capturado por poucas pessoas, com demandas envolvendo, muitas vezes, um mesmo objeto. Né? Desse quadro, resultam duas consequências trágicas. A primeira delas, o excesso de tempo na tramitação dos processos. Segundo, a falta de uniformidade na prestação da justiça. Eu estou muito convencido de que essas são duas das principais causas da progressiva perda da legitimidade da atuação institucional do Poder Judiciário. A ministra Carmen Lúcia, ela sempre diz que quando ela entrou na Faculdade de Direito da PUC, na década de 70 do século passado, a primeira palestra que ela assistiu na faculdade foi sobre morosidade na prestação da justiça. Mais de 60 anos depois, mais de 50 anos depois, perdão, nós estamos conversando sobre morosidade na prestação da justiça. Com a verve que lhe é peculiar, a ministra Carmen complementa. A alguém isso interessa. Que a justiça, essa demora na prestação da justiça. Né? E, além da demora, a falta de uniformidade. Né? Se é incompreensível para nós, operadores do direito, que uma demanda que envolva um mesmo objeto tenha demandas que envolvam um mesmo objeto, um objeto similar, tenham resultados diferentes, quanto mais para um leigo. É incompreensível para um leigo, doutora Daniele, que a ação dele tenha sido julgada de uma forma e a ação de uma outra pessoa com o mesmo objeto seja julgada de outra forma. Então, diante desse quadro, e aqui eu sigo adiante, mas eu achei necessário fazer essa breve contextualização para mostrar para os senhores a importância da utilização da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. Cada vez mais o Poder Judiciário tem se debruçado sobre esses problemas e tentado solucioná-los. Isso passa muito por esse tripé que está aqui na tela. Perdão. Primeiro, gestão de precedentes. Jurisprudência íntegra, estável e coerente, proporcionando que demandas semelhantes sejam julgadas de forma semelhante. Segundo, construção de um sistema multiportas, tema tão caro à senhora, doutora Marcileia, de solução de conflitos. Né? O judiciário não pode ser a única forma de solução de conflitos. A gente não pode mais ver o Poder Judiciário como a única forma de solucionar um conflito. Existem várias outras formas de se solucionar um conflito que não pela via do Poder Judiciário. Isso, muitas vezes, pela via consensual, da mediação, da conciliação,
seja antes do processo, seja durante o processo, né? E todos nós que atuamos no dia a dia, na lida da magistratura, do exercício do encargo ministerial como membro do Ministério Público, da advocacia, a gente sabe que muitas vezes o conflito vai ser melhor solucionado fora do judiciário do que dentro do judiciário, né? Então, a gente tem que trabalhar efetivamente num sistema multiportas de solução de conflitos. E a terceira, que está ali na tela, o tratamento da litigância abusiva e da litigância de alta complexidade. É aí que a inteligência artificial vai atuar. Nesses três, dentro desse tripé: gestão de precedentes, segundo, tratamento da litigância abusiva, terceiro, estímulo à solução consensual de conflitos. Cuidando do primeiro tema, gestão de precedentes, alguém aqui arriscaria dizer quantos precedentes, estou falando só de precedente vinculante, só de precedente vinculante, quantos precedentes vinculantes um juiz do TJMG tem que conhecer, vereador Luciano Lugão, para exercer a jurisdição? Alguém arrisca um número? Podem chutar alto. Bem alto. Quase, doutor Marcos. 3.000. 3.000. E a conta é fácil até, pelo seguinte: mais de 1.000 temas de repetitivo no STJ, mais de 1.000 temas de repercussão geral no STF, IRDR do TJ, IAC do TJ e do STJ, súmula vinculante. As súmulas do TJ são mais de 3.000 precedentes que um juiz de direito do TJMG tem que conhecer para julgar. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não conheço 3.000 precedentes vinculantes, por mais que eu procure ler os informativos do STJ, do STF, o boletim de jurisprudência do TJMG, eu não consigo. É humanamente possível conhecer 3.000 precedentes. Então, como que a inteligência artificial pode ser utilizada já hoje, de forma muito eficiente pelo Poder Judiciário para melhorar a qualidade da prestação da jurisdição? Nessa questão. Então, Clênio, uma ferramenta que indique para o juiz, logo quando ele recebe a petição inicial, juiz, essa petição inicial, a princípio, pode ter relação com o tema tal do STJ, com o tema tal do STF, com a súmula vinculante tal. Ele já faz essa indexação. O juiz, quando da análise do processo, ele vai verificar. Pode ser, pode não ser. A inteligência artificial pode ter alucinado ou confabulado, ou pode ser caso de se fazer uma distinção e de não se aplicar aquele tema, mas ele já tem uma ferramenta que vai ajudá-lo a melhorar a qualidade da prestação da jurisdição. Isso pode ser feito desde já, sem nenhum tipo de receio acerca de como o judiciário vai utilizar a inteligência artificial, nesse caso, né? Litigância abusiva. O doutor Leonardo estava falando aqui, agora há pouco, né? Antes de ir lá para o TRE, eu estava coordenando um núcleo de justiça 4.0 no TJ. E quando o núcleo foi instalado, a gente recebeu 2.000 processos de Novo Cruzeiro, que tinha, à época, 12.000 processos. Ou seja, 1/6 do acervo da comarca foi para a gente lá no núcleo 4.0. Todas essas 2.000 demandas, doutora Marcileia, sobre empréstimo consignado. Utilizando a inteligência artificial, o que a gente fez? A gente conseguiu mapear esses processos e agrupá-los, separá-los por determinados identificadores em comum, como, por exemplo, a parte autora. Ainda que propostos contra instituições financeiras diversas, processos ajuizados por uma mesma parte, a gente reuniu esses processos. Conseguimos, a partir disso, identificar que 80 dessas 2.000 demandas tinham sido propostas por uma mesma senhora. Por uma mesma senhora. Cada uma delas, não havia propriamente conexão no caso, porque cada um desses processos questionava um contrato diferente. Então, a princípio, não havia identidade de causa de pedido e nem risco de decisões contraditórias. A
A gente reuniu esses 80 processos para julgar. Identificamos que, em um deles, proposto contra o Bradesco, havia informação trazida pela instituição financeira de que essa senhora havia falecido no ano de 2018. Essas ações foram propostas entre 2015 e 2020. Nem nos outros processos em que o Bradesco também era parte, ele havia trazido essa informação para os autos. Essa informação estava solta, dispersa, em um desses 80 processos. E a partir da utilização da IA para agrupar esses 2.000 processos de uma forma minimamente sistematizada e tentar julgá-los em grupo, e quando eu digo julgá-los em grupo, não é dar a mesma sentença para todos, mas é tentar dar uma solução uniforme a esses processos, a gente pôde, eu acredito, melhorar a prestação jurisdicional no caso, a qualidade da prestação jurisdicional no caso. E o que eu chamo de uma solução uniforme para esses 80 processos? Nas ações ajuizadas antes do falecimento dessa senhora, em que havia prova da contratação, a instituição financeira faz a prova da contratação em procedência. Nas ações ajuizadas antes do falecimento dessa senhora, em que não havia prova da contratação, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que havia entre as partes uma relação jurídica, procedência. E nas ações propostas depois do falecimento dela, extinção sem resolução de mérito pela falta de pressuposto processual. Isso que eu chamo de solução uniforme. Não é uma solução igual para 80 processos, mas é uma solução que se apoia em um mesmo critério de acordo com as circunstâncias de cada caso, promovendo uma uniformidade na prestação da justiça. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Já existem várias formas em que a inteligência artificial é utilizada e pode ser utilizada pelo Poder Judiciário. Tem um caso que eu gosto muito, é um robozinho do TRT do Paraná, que funciona da seguinte forma, e ele foi criado há bastante tempo já, foi um dos primeiros. Esse robozinho ele faz o seguinte, o juiz marca audiência de conciliação. O robô, ele cria o link na plataforma deles, própria, que eu não sei se é o Teams, se é o Cisco, não sei qual é a plataforma deles, que eles utilizam lá. O robô cria o link, o robô expede um e-mail para o endereço eletrônico dos advogados cadastrado, endereço eletrônico já cadastrado no processo pelos advogados, e o robô encaminha o expediente para o DJ para publicação. Então, um robôzinho, uma solução de automação, doutor Vitor, extremamente simples, Tatiana, vai liberar você para expedir um formal de partilha, que é algo extremamente complexo, que demanda muita atenção, que demanda cuidado, que demanda uma análise aprofundada do caso, para que não haja erro na expedição do formal e o formal não possa ser registrado. Vai liberar o seu tempo para que você possa expedir um alvará, que você possa cuidar de situações que efetivamente mereçam a sua atenção. Então, retomando o que o doutor Leonardo disse, e já encaminhando para o ponto, para encerrar essa breve apresentação de como a inteligência artificial tem sido utilizada pelo Poder Judiciário, utilizar a IA não significa que a gente vai ter mais tempo livre. Utilizar a IA significa que a gente vai ter mais tempo disponível para cuidar daquilo que importa. Seja no exercício da advocacia, seja no exercício da magistratura. A gente vai deixar de lado tarefas repetitivas que nós ainda fazemos, mas fazemos cada vez menos, e que nos tomam bastante tempo, já tomaram mais, mas ainda nos tomam bastante tempo, e teremos mais tempo disponível para nos concentrar naquilo que efetivamente importa. Para isso é preciso capacitação, conforme eu disse agora há pouco. A gente tem que saber o que a gente pretende da IA. Né? E uma coisa que eu sempre digo, pessoal, IA não faz juízo de valor, ou não pode fazer juízo de valor. O juiz não pode utilizar a ferramenta de inteligência artificial para julgue com justiça. Isso não é um prompt. Isso não é um comando. Julgue com justiça. O que é justiça? Para mim é uma coisa, para o doutor Leonardo é outra, para o doutor Vitor é outra. Não, o que é a solução técnica para o caso? É aplicar a norma jurídica de regência aplicável àquele caso de acordo com as provas produzidas no processo.
né, as alegações de fato provadas ali ao longo do processo. Então, é preciso que o juiz dê o comando devido, né? Mas, de qualquer forma, assim, para dar um recado final, a gente não precisa, e voltando para aquela minha fala inicial, a gente não precisa ter receio do novo, mas também a gente não precisa abraçar o novo sem nenhum tipo de pensamento crítico ou de cuidado em relação àquilo que a gente está fazendo. A inteligência artificial já pode ser muito útil para todos nós, operadores do direito e também fora do nosso sistema jurídico, né? Mas é preciso capacitação técnica para utilizá-la, é preciso avaliação crítica e é preciso, essencialmente, essa supervisão humana acerca do resultado que a ferramenta nos entrega. Isso seja na advocacia, seja no judiciário. Mas eu sou muito otimista. Eu acho que, no futuro, em pouco tempo, a inteligência artificial vai qualificar ainda mais o nosso sistema. Seja do ponto de vista da advocacia, seja do ponto de vista da magistratura, seja do ponto de vista do Ministério Público. Para isso é preciso que a gente saiba utilizar essa ferramenta, mas eu não tenho dúvida que ela vai tornar a nossa atividade mais qualificada. É basicamente isso, doutor Leonardo. Peço desculpa, acho que eu me alonguei demais, né? Quanto tempo que eu falei aqui? Continuando aqui, pessoal, e brilhante fala do Dr. Ronaldo, tudo que o Dr. Ronaldo falou, eu trago para a advocacia também. E esse exemplo desse robozinho aí é um excelente exemplo de automação. Uma automação simples, que às vezes fazer essa tarefa manual levaria 5, 10 minutos, mas que todo dia, repetidas vezes, se a gente for somar, no fim do mês dão longas horas de trabalho repetitivo. Essas são as soluções ideais que hoje em dia já é possível implementar no escritório. Na academia encontrei com um colega que me disse que tem várias minutas para resolver, estão paradas, acordo resolvido, mas a minuta ele não faz porque é fácil. Ele chega no escritório, tem as prioridades, começa a apagar uma fogueira aqui, outra ali, e a minuta, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Hoje em dia, seria possível. Um automatizador de minutas é super possível. Obviamente, alimentando com documentos pertinentes àquele processo, dando ali um certo background, podemos dizer assim, né? Um contexto que vale a pena para aquela minuta, para aquele processo. É menos dinheiro parado na mesa, é acelerar os processos, como o Dr. Ronaldo. Então, o meu fechamento, pessoal, basicamente eu faço das palavras do Dr. Ronaldo as minhas. Para o judiciário, eu trago para a advocacia. As ferramentas, as soluções simples, que resolvem 10 minutos do nosso dia a dia, é que vão nos possibilitar focar naquele processo mais difícil. Essa mensagem de aniversário, que vai te aproximar do seu cliente, mesmo você não tendo nenhuma dor de cabeça. É esse tipo de coisa que hoje já está possível e acessível da gente fazer. Eu encerro a minha participação, quero agradecer aqui ao Dr. Ronaldo e ao Dr. Leonardo também. É um prazer compartilhar aqui com vocês e poder trazer um pouco de conhecimento para o pessoal. Doutor Leonardo, posso só acrescentar uma coisa que eu ia falar, mas acabei esquecendo? Esse que está aí na tela é um estudo do professor Marco Félix Jobim, da PUC do Rio Grande do Sul, do ano de 2012, quase pré-histórico, né, Cleber? Se a gente for pensar em tempos de inteligência artificial, lembrar de 2012, eu cheguei aqui em 2012, Mauro, né? Parece quase que pré-histórico, né? Mas ele fez uma pesquisa em 2012 e ele apurou o seguinte, que 80% do tempo de tramitação de um processo consiste no chamado tempo morto. Quem advoga há muito tempo aqui, e muitos são muito jovens aqui, mas quem já está há mais tempo na lida, sabe que era muito comum encontrar nas secretarias judiciais, doutor Leonardo, o escaninho do aguarda. Aguarda publicação, aguarda expedição do mandado, aguarda expedição do ofício, aguarda. Né? O que é o aguarda? O aguarda é o tempo morto. É o tempo morto, é o tempo em que o processo está parado. Descansando. O que o professor Marco Félix Jobim apurou? 4/5 do tempo de tramitação do processo era morto. Hoje é muito diferente. Muito por conta, chegando agora, mas principalmente por conta do processo eletrônico. O processo eletrônico chegou aqui em Fabriciano em 2015, Tatiana.
Eu lembro que logo depois, primeiro, inclusive, foi distribuído para a gente. Não sei se você lembra disso, para a segunda vara civil. O primeiro processo eletrônico da Comarch Fabriciano PJE foi distribuído para a segunda vara civil. Bom, logo no começo, eu lembro que teve um determinado processo lá que o advogado, olha só como é que isso torna o processo mais rápido, né? O que acontecia antes? O juiz despachava, dava baixa no processo, o processo voltava para a secretaria, processo físico. Se era para publicar o despacho, ele ia para o escaninho do aguarda. O advogado via pela movimentação processual que tinha sido dada baixa e que o processo estava na secretaria, mas ele não tinha acesso ao conteúdo do despacho. O que ele tinha que fazer? Ir até a secretaria e falar: olha, não está com prazo aberto ainda, mas eu vi que o juiz movimentou o processo, tem como pegar o processo para mim, para eu ver qual que é o teor do despacho e tal. Bom, aí vem o processo eletrônico. Eu lembro que um dos primeiros, o advogado veio despachar comigo. Não lembro quem, senão falaria. O advogado veio despachar comigo. Aí, o processo ainda não estava concluído, pedi para a secretaria fazer a conclusão, despachei. No que eu despachei, uns 20, 30 minutos depois, o advogado peticionou nos autos, antes de ser intimado, porque ele já teve acesso ao conteúdo do despacho. No que ele despachou, não sei se o escritório dele era aqui perto ou se ele estava usando a sala da ordem. No que ele despachou, no que ele peticionou no processo, ele foi despachar comigo de novo. Ô, doutor, a hora que ele foi conversar comigo, eu falei: doutor, acabei de despachar o processo. Não, doutor, eu vi e já peticionei. Ah, beleza. Tem como o senhor olhar para mim? Agora. Fui lá na secretaria e falei: faz a conclusão. Despachei de novo. Terceira vez. Aí, na terceira vez que ele entrou na minha sala, eu falei com ele: doutor, tá quase igual ao WhatsApp. Eu estou respondendo o senhor mais rápido do que eu respondo o WhatsApp da minha esposa. Sabe? Aqui, então, olha, engano, mas olha como que isso acelera o processo. A gente não está falando de inteligência. Não era alvará, não. Não era alvará, não. Não era alvará, não. Não, mas assim, quem me conhece aqui sabe disso. Eu sempre atendi todo mundo que sempre foi despachar comigo, eu sempre atendi. A gente não está falando de inteligência artificial aqui, a gente está falando de processo eletrônico, mas já trouxe uma celeridade muito maior à tramitação do processo. Agora a gente está diante de outra fronteira ainda desconhecida e que eu tenho certeza que vai tornar a tramitação do processo ainda mais rápido. Não sei o que o Mauro está pensando do EPROC, mas assim, mas o EPROC traz várias possibilidades de automações e de tornar o andamento do processo ainda mais célere. Mas tudo isso sem prejuízo, volto a dizer, da qualidade da prestação da justiça. O nosso foco tem que ser esse. Tanto da magistratura, do Ministério Público e da advocacia. Né? Fazer justiça em cada caso concreto. Proporcionar que aquele caso concreto que nos é submetido à apreciação tenha a solução devida, dando a quem de direito o que lhe é de direito e na exata medida em que seja de direito. Perfeito. Hoje eu fiz um exercício, compartilhar com vocês aqui, que eu nunca tinha feito. Lá no escritório, a gente tem fixação de honorário, né? Quando o cliente chega, geralmente a gerente lá já sabe mais ou menos quem pratica, né, gente? Mas eu faço a precificação final quando chega ali no consenso, né? Eu falei: vou até levar ela para a palestra, vou fazer pelo Cloud. Vamos ver. Aí tinha as características da ação que o cliente levou e tudo. Eu fui e julguei, doutor Ronaldo, vários elementos e pedi para ele também verificar as diretrizes do Estatuto da OAB. Porque antes, o que eu fazia? Eu só ia lá no PDF, que eu tinha lá a tabela da OAB atualizada, que é de 2022, 2023, se eu não me engano, e pensava no que fazer ali e tudo. Aí hoje, conversando com o Claude, fazendo pergunta e tal, ele chegou, me ajudou muito a apurar, sabe? Na última hora eu dei uma mexidinha ainda, né? Mas assim, gente, é uma experiência formidável, sabe? Realmente vai ajudar muito vocês. Eu até... eu sei que cabe muito e nós vamos pedir para a doutora Marcileia, viu, Vitor?
para que a gente possa fazer aqui um evento usando as ferramentas de IA aqui no projetor, manuseando o computador, para que vocês aprendam realmente, pelo menos, iniciar essas interações com a IA. Perfeito? Eu acho que vai ser um evento que é uma sequência do que a gente fez aqui hoje, não dá para falar tanto, né, doutor Ronaldo e Vitor? E a gente quer oferecer isso, já fica esse pedido para a doutora Marcileia. E, gente, enfim, para finalizar, queria só deixar bem claro aqui que a IA, ela realmente nunca vai nos substituir. Ela não vai substituir a perspicácia do advogado, ela não vai substituir a capacidade do advogado de traçar estratégias tão importantes, que faz tanta diferença no resultado final. E os atributos humanos, eu até fiz questão de anotar aqui, da postura, fundamental para o sucesso na advocacia, da sobriedade, a empatia, o carisma, todos esses atributos fazem com que o advogado ele seja diferente e ele se destaque. Então, vamos continuar desbravando essa terra, esse caminho juntos. E eu sei que não só eu, doutor Vitor e o próprio doutor Ronaldo, a gente vai estar sempre à disposição de todos vocês aqui para a gente continuar dialogando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Falo em nome de nós três e verifiquei uma situação muito bacana aqui. A princípio, a sexta-feira era um grande desafio para fazer evento, mas, enfim, era uma imposição de agenda. E praticamente ninguém saiu daqui e nós estamos no avançar aí de mais de 21 horas numa sexta-feira. Queria muito agradecer. Vocês, com essa postura e comportamento, valorizaram demais todo o esforço que nós fizemos. Muito obrigado. Pessoal, agora é o momento de vocês. Vamos abrir para perguntas. Momento para a gente debater o assunto que foi falado aqui agora. Doutor Leonardo, doutor Tampone. Eu poderia deixar essa exposição aqui um pouco para o Vitor, mas vamos dar um tempo. Me perguntaram essa semana, estavam 2 engenheiros, um civil e um elétrico, e eu. Então a pergunta foi o seguinte: com toda essa inteligência artificial que vem sendo implementada, a questão é, no direito, 2 mais 2 nunca passa de 4. No direito, dá 3,75, 4,7, 3,9. Ou seja, não há uma precisão no resultado. Com o IA agora, pretende-se chegar na uniformidade 2 mais 2 dá 4? Eu passo essa pergunta aí, não para o Leonardo, vou te poupar, tá, Léo? Não vou fazer, né? Deixa com o doutor Ronaldo, né? Eu acho que não. E vou dar as minhas razões. Eu acho que a IA vai nos ajudar no direito a proporcionar soluções uniformes, mas não soluções iguais. A IA bem utilizada, né? E aí eu volto ao exemplo daquela senhora das 80 ações, né? A partir da utilização do agrupamento desses processos, a partir de identificadores comuns, a gente pôde separá-los e reuni-los para julgamento conjunto, mas não para um julgamento igual. Eu acho que a IA sempre vai nos ajudar a fazer essa diferenciação e possibilitar que seja efetivamente prestada a jurisdição da forma mais adequada àquele caso concreto, de acordo com as circunstâncias de fato e de direito aplicáveis ao caso. Agora, isso caso bem utilizado.
Então, assim, eu vejo a IA com o potencial de nos ajudar a proporcionar soluções mais adequadas para cada caso. O risco, doutor Geraldo Antero, me parece que é o mesmo. Assim, quem não for prestar uma boa jurisdição, ele seja com IA, seja sem IA, a jurisdição não será bem prestada. O advogado que não estiver devidamente preparado para exercer o seu munus com IA, sem IA, ele também não vai desempenhar a contento do seu encargo. Me parece que passa por isso a resposta a essa reflexão proposta pelo senhor. Boa noite a todos. Marcos Paulo, advogado, faço parte da diretoria na gestão da doutora Marcileia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Vitor, mas antes disso eu queria compartilhar com vocês que, inclusive, ele tinha comentado comigo desse evento até antecipadamente. Sempre bem-vindo, doutor Vitor. Será um prazer receber esse evento e pode ter certeza que você é um dos primeiros a estar aqui na IA na prática. Tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte: já que o senhor falou que a IA se alimenta por si só, ela aprende com ela mesma, ao longo prazo, não poderia causar um engessamento intelectual do advogado? Esse é um ponto muito importante, Marcos, e pertinente, né? A gente viu aqui que a geração de ideia, a geração de peças, o início de tudo, o primeiro rascunho, ele de fato deve ou já é gerado pelas inteligências artificiais, né? Mas que o fato revisional, ele nunca vai sair do papel do ser humano, do profissional advogado ali. E essa questão, estagnação em qualquer profissão, e a advocacia hoje mais ainda, né? Estagnar com relação ao conhecimento não é ideal, né? O luxo hoje é a gente correr atrás de conhecimento o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se você tem um conhecimento técnico da advocacia e não domina a IA, nesse caso a gente deve dominar a IA para que a gente evite esses erros de alucinação, essas outras questões. Então, pode sim causar o engessamento do advogado, mas aquele advogado que, ao invés de deslocar o trabalho, ele achou que está resolvido, quarta, quinta e sexta é folga. Esse, infelizmente, é um profissional que não vai se destacar, vai acabar se engessando. Mas o profissional que analisar direitinho esses termos, aprender, dominar as ferramentas de IA, ele vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta no que, de fato, ele deveria estar fazendo, né? Refinando as peças, analisando ali uma possível sentença contrária, mais a fundo, o tato com o cliente, enfim. Pode sim engessar alguns ou vários profissionais, mas não é por conta da IA. Acredito que é por conta da inércia desse próprio profissional. Ô Marcos, só dando a minha visão, né? Que é muito próxima da do Vitor. Lembrando que a IA nunca vai gerar as mesmas peças. Perfeito? Então, o advogado, eu penso que é uma dupla. Converso lá no escritório, né? Eu estou um pouco preocupado com os estagiários. Depois isso é uma conversa, sabe? Porque realmente o trabalho do estagiário, ele, não vou falar que ele passou a ser desnecessário, mas ele também vai precisar, doutor Ronaldo, de passar por mudanças. A finalidade. Mas é a inteligência natural sua com a inteligência artificial. E as duplas vão ser várias e contando. E tomara, tenho certeza, que você vai fazer uma excelente dupla, das melhores duplas. E outros colegas que não caminharem nesse sentido vão ficar para trás. A dupla vai ficar para trás. Escolher uma IA, sem saber. Sem conhecimento. Um advogado que também não tem conhecimento. É uma dupla, desculpa o termo forte, fadada ao fracasso. Essa é a minha visão. Debate de alto nível, né? Com reflexões extremamente importantes. Obrigada a todos pela participação. Registramos nosso agradecimento pela presença de todos. Conhecimento compartilhado nessa noite certamente contribuirá para a advocacia cada vez mais preparada
para os desafios do presente e do futuro. Antes de encerrarmos este evento, reservamos um momento muito especial. Algumas pessoas deixam marcas pelo cargo que ocupam, outras pelo conhecimento que compartilham. Mas existem aquelas que conseguem fazer as duas coisas e ainda inspirar gerações. O homenageado desta noite reúne essas qualidades. Sua trajetória acadêmica é brilhante, sua atuação na magistratura mineira é reconhecida, seu compromisso com o fortalecimento do poder judiciário, com a produção do conhecimento e com a formação de novos profissionais, faz dele uma referência dentro e fora dos tribunais. Por sua dedicação ao serviço público, por sua contribuição ao direito e pelos relevantes serviços prestados ao município de Coronel Fabriciano, a Câmara Municipal presta, nessa noite, uma moção de aplausos ao excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Souza Borges. Boa noite a todos e a todas. Agradecer a presidente Macileia, agradecer a todos vocês, por ter nos dado a oportunidade de estar presentes aqui nesse evento maravilhoso, que é estar junto com todos vocês aqui da OAB. Dizer que Coronel Fabriciano não esquece dos seus. E Dr. Ronaldo é nosso. Por isso, essa homenagem do povo de Fabriciano, das pessoas de Coronel Fabriciano, das pessoas simples da cidade de Coronel Fabriciano, que tem um respeito, um carinho muito grande por sua família. Então, sinta-se homenageado pela população de Coronel Fabriciano nesse ato singelo, onde a Câmara representa a população e representa o anseio, mas, acima de tudo, o coração da cidade de Fabriciano. Que Deus abençoe sua família e continue trabalhando firme, sendo esse homem povo, honesto, correto, mas, acima de tudo, esse grande cruzeirense que Vossa Excelência é. Eu só queria, muito rapidamente, em primeiro lugar, dizer que uma das minhas poucas qualidades é ser atleticano. Eu tenho inúmeros defeitos. Uma das minhas poucas qualidades é o clube pelo qual eu torço. Mas, agora sério, para mim representa muito. Vereador Luciano Lugão André, que foi meu aluno, representa muito receber essa homenagem. Eu tenho um carinho, conforme eu disse, muito grande, mas muito grande mesmo, por Coronel Fabriciano. Eu cheguei aqui em 2013, depois voltei em 2014 e fiquei até 2020. E foram 6 anos à frente da 2ª Vara Civil, aqui da comarca. Exerci a direção do foro, fui juiz eleitoral. Mas, acima de tudo, eu lembro desse período com muito carinho. Foi um período muito, mas muito feliz da minha vida. E foi muito feliz porque eu encontrei aqui pessoas que, conforme eu disse no começo da minha exposição, são profissionais, estão entre os melhores profissionais com quem eu trabalhei ao longo da minha carreira. E eu posso dizer isso tanto em relação aos magistrados. Os magistrados de Coronel Fabriciano são diferenciados. Em relação ao Ministério Público, e o meu amigo Dr. Diogo Cabral é exemplo disso. Em relação aos advogados, eu não vou citar um só, aliás, vou citar um só, fazendo menção, mais uma vez, ao querido doutor Manuel Barros, que tão bem me acolheu e representa essa unanimidade tão querido por todos,
e que foi tão importante para a advocacia fabricianense. Por último, e não menos importante, pela equipe de trabalho que eu tive aqui. E a Danila, que hoje é gerente da Secretaria da 2ª Vara Civil, muito bem representa isso. Encontrei aqui, eu posso falar, a melhor equipe de trabalho com quem eu já trabalhei na minha vida, ao longo da minha carreira, como magistrado. E Tatiana também está aqui e representa muito isso. Então, para mim, foi um período muito feliz. E essa homenagem que eu recebo, eu gostaria de compartilhar com todas essas pessoas. Eu estou aqui recebendo essa homenagem, mas compartilho essa homenagem com os colegas magistrados, com os colegas promotores, com os colegas advogados que sempre me trataram com o máximo respeito, com a máxima atenção durante todo o tempo que estive aqui, e com os colegas servidores com quem eu trabalhei. Essa homenagem reforça ainda mais esse carinho, esse meu sentimento, essa lembrança mais do que positiva que eu tenho de Coronel Fabriciano e desse período que eu vivi aqui. Muito obrigado mesmo por essa homenagem. Para mim é muito importante saber que esse carinho é recíproco. Tá? Espero voltar com o Fabriciano inúmeras vezes, não é convite, é convocação. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Parabéns, doutor Ronaldo, por essa merecida homenagem. Que noite, hein, gente? Ver o judiciário e a advocacia aqui, né? Nós todos mergulhados nessa troca de conhecimento, nessa troca de interesses, né? Da gente agir em conjunto, melhorar todos os nossos procedimentos, tanto aqui da OAB quanto do judiciário, através da inteligência artificial. Nos trouxe uma alegria muito grande. Em especial, viu, doutor Ronaldo, o senhor ter contribuído tanto aqui com a gente, fazendo esse gancho, né, esse link com o judiciário, né, conosco. É uma preocupação muito grande da nossa gestão, a gente valorizar a advocacia, trazer esses conhecimentos, essas discussões e a proximidade da advocacia com todas as instituições, em especial aqui, no caso da gente, com o Tribunal de Justiça. Agradecemos aqui o doutor Leonardo, que trouxe conhecimento dele todo. A gente está vendo que não é só a OAB Jovem, só a Jovem Advocacia que está aqui, embora tenhamos o doutor Vitor Temponi, que está jovem, como bem colocou o doutor Leonardo, ele já nasceu dentro, praticamente, do mundo da IA. Mas a gente tem muito orgulho e uma motivação muito grande, doutor Leonardo, saber que não existe o etarismo para a gente aprender, não existe etarismo para a gente estar modernizando, acompanhando toda a evolução que a advocacia exige e que merece. Tudo isso vai fazer o quê? Valorizar, vai dar maior celeridade ao nosso trabalho. E eu gostaria de confirmar, já tinha avisado ao doutor Leonardo, nós teremos outros momentos que a gente vai discutir isso, sim. Né? É uma preocupação que o doutor Vitor Temponi trouxe para nós a respeito da OAB Jovem, não só da Jovem, mas para os demais colegas que também precisam de um apoio mais próximo. Toda a nossa comissão da OAB Jovem estará disponível e nós vamos dar sequência, então, a esses projetos da inteligência artificial, porque o objetivo da nossa gestão é que, de fato, a advocacia seja acolhida, valorizada e pertencente. E pertencer à advocacia, pertencer a essa casa, não é tão somente você ser da Jovem Advocacia. Os braços nossos estão estendidos para todos os colegas, independente da faixa etária. Nós estamos aqui para tratarmos de toda a inovação e de todo o conhecimento que nós necessariamente precisamos. Então, eu agradeço novamente a presença de todos vocês. Um agradecimento muito especial à Nayara, que se dispôs a nos ajudar e está aqui com a gente, ao André, o Lugão, né, nosso vereador, que está conosco aqui, inclusive com essa moção de aplauso ao doutor Ronaldo, que a gente vai encerrar depois o nosso evento nesse momento. Agradeço muito mesmo o apoio de vocês, a presença. E ao doutor Diogo, que venha mais vezes, esteja mais vezes com a gente aqui, viu? Vai ser uma satisfação, sempre é uma satisfação estarmos juntos também do Ministério Público.
cada um de vocês, advogados, advogadas, estagiários, colegas de outras subseções que estão conosco, os nossos agradecimentos e ratifico a vocês que estamos aqui de portas abertas para ouvir de cada um de vocês a necessidade real que nós temos, porque nós estamos aqui para oferecer o que a nossa advocacia necessita. Nós desejamos que a inteligência artificial continue junto, nós trabalhando, mas sempre a gente sabendo, como bem pontuou o doutor Ronaldo, nós não podemos usá-la para que tenhamos mais tempo para as coisas que realmente têm uma maior necessidade. O que eu achei muito interessante, doutor Ronaldo, é exatamente isso. Né? A IA não é para engessar, né? Eu estou entendendo que não seria exatamente isso, mas para que a gente tenha o nosso tempo, o nosso momento para as coisas que realmente precisam, demandam a nossa maior atenção. Então, eu gostaria de... Nós vamos fazer um encerramento aqui. Hoje eu vou quebrar o protocolo. Como eu estou vendo... Peraí, gente, se eu cair aqui, segura, hein? Olha, então... Eu já estou vendo, assim, eu, enquanto mulher na liderança, estou muito orgulhosa dos nossos palestrantes. Do doutor Ronaldo, eu tenho certeza que seria o orgulho igual. Mas, assim, vou quebrar o protocolo, porque nós temos aqui os mimos que a gente trouxe para os nossos palestrantes, mereciam muito mais, mas é só um mimo mesmo da nossa subseção, em agradecimento, gratidão aos senhores, aos nossos queridos palestrantes. Mas onde está a exceção, a nossa quebra de regra hoje? Como a gente está vendo assim, a valorização da mulher, a valorização das esposas. Hoje eu vou pedir desculpa aos nossos membros da diretoria, do nosso conselho, e vou pedir às queridas esposas do doutor Leonardo e do doutor Vitor para entregar a eles, então, o nosso mimo que a gente tem em nome da nossa subseção. Não são advogadas, mas são parceiras, são presentes, e eu tenho certeza do suporte das senhoras, das queridas, para que eles pudessem estar conosco a todo momento nos ajudando. Tá, então vamos considerar, a Jéssica que fique sabendo, tá? Que ela tem essa oportunidade hoje, que é para trocar. Então, considerando que a Jéssica já foi, eu gostaria de convidar a doutora Lucrécia para fazer, então, a nossa queridíssima, né, doutora Lucrécia, para fazer, então, a entrega para o doutor Vitor Tempone. E eu gostaria de pedir ao doutor Marcos Paulo que fizesse, então, a leitura. Nós temos aqui, além do nosso mimo, a gente tem um certificado que a gente está agradecendo, né? E eu gostaria que o doutor Marcos fizesse uma leitura. Gente, tudo quebrando protocolo, mas assim, porque tem que ser assim, né? Sextou. Muito conhecimento, um momento muito especial para nós. Agora a gente precisa de fazer tudo isso, né? OAB, subseção Coronel Fabriciano. Homenagem e reconhecimento. A diretoria e o conselho da 9ª subseção da OAB Minas Gerais prestam homenagem ao doutor juiz de direito Ronaldo Souza Borges, enaltecendo a relevância de sua palestra sobre os impactos da inteligência artificial para a advocacia e o poder judiciário. Este registro sela o profundo agradecimento da advocacia de Coronel Fabriciano pelo saber difundido, pela conduta ilibada e pela marcante trajetória jurídica dedicada à nossa região. Coronel Fabriciano, 10 de julho de 2026. Parabéns, doutor Renal. Doutor Ronaldo, só gostaria de dizer que o senhor está colhendo o que o senhor plantou. O carinho é, sim, recíproco. Muito obrigado por tudo que o senhor fez para o Coronel Fabriciano e faz. Que seu exemplo continue inspirando todos aqueles que acreditam que o conhecimento, a ética e a justiça caminham sempre lado a lado. Em nome da OAB, subseção Coronel Fabriciano, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. Boa noite. Vamos à foto.